Bem-vindos ao podcast 123 Empreenda Outra Vez. Um espaço de conversas fora da caixa sobre a tua marca digital. Sou a Margarida Pregueiro e semanalmente desafio-te a descomplicar o empreendedorismo. Vamos começar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 123 Empreenda Outra Vez. E hoje tenho eu aqui uma pessoa muito especial que ela é incrível, é só incrível. Ela é coach de comunicação e minha mentora, que me ajudou-me desde o início da criação do podcast. E fazia todo sentido trazê-la aqui para um episódio. E estou a falar da incrível Daniela Crespo. Olá, Daniela. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Fico muito feliz por teres aceito este convite, este desafio. Normalmente é o contrário, porque a Daniela também tem um podcast. Ela também é podcaster. O Bem fala, Bem fala quem está de fora. Ai meu Deus, agora ia enterrar-me. E pronto, e por isso ela é empreendedora e para mim fazia todo sentido ter-te aqui. E aqui estás, obrigada mais uma vez. Obrigada obrigada por essa introdução e fiquei muito contente pelo convite. Eu não sei se te lembras quando tu disseste: eu quero convidar uma pessoa, mas não sei se ela vai aceitar. E eu, então... E tu disseste: ela é assim muito simpática, mas não sei se vai aceitar. E eu, então, mas arrisca. E ela: és tu, Daniela. E eu, olha, sim, não é assim tão difícil, bora lá gravar. Primeiro, eu gosto sempre de desafios e de me desafiar. E acho que isto faz parte, sendo este um podcast de empreendedorismo, acho também importante falar sobre isso, porque os desafios fazem parte da minha vida e quando eu me comecei a desafiar, eu comecei a perceber que era quando eu crescia mais e ainda que desse medo, era quando eu sentia que conseguia evoluir mais, crescer e não estava parada, não estava estagnada. Por isso falaste que eu era empreendedora e o empreendedorismo tem muitos desafios e os desafios fazem parte. Se não houver desafios, significa que nós estamos estagnados e parados no tempo. Por isso é bom que eles existam. Claro que é bom também dosear os desafios, porque às vezes também sinto que estou em fases de muitos desafios e eu preciso de estar só na zona de conforto, só acalmar, e às vezes tenho esta resistência e preciso de dosear bem este desafio, não desafio, porque é importante manter o equilíbrio, mas acima de tudo é importante ter desafios, principalmente quando falamos de empreendedorismo. Sem dúvida, também acho. E tu também te estás a desafiar. Sim, com este novo projeto. Mas lá está, é um bom desafio e como eu te disse, até posso contar aqui um bocadinho, quando eu falei contigo eu tinha esta ideia de uma forma muito leve e inicialmente também tinha pensado fazer um podcast em que ia ser só entrevistas, não é? Nós falámos sobre isso. Sim. E inicialmente pensar vou só falar com pessoas que sejam mulheres. E tu fizeste-me pensar e realmente comecei aqui a pensar, não, realmente tenho aqui uma oportunidade se calhar maior e até lá está um desafio maior, mas que fazia todo sentido para mim. Entrevistar não só mulheres, mas também homens. Aqui o foco lá está, o empreendedorismo no mundo digital e fazia todo sentido. E tenho que admitir que a parte dos solos foi assim um desafio, mas acho que é importante pensar e que fazia sentido. Sim. E se calhar eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque tu vinhas com a ideia de fazer as entrevistas, tudo certo, mas acho que é importante investigar e investigarmos em nós porque é que nós estamos a deixar para segundo plano algumas das ideias que nós temos. Porque às vezes estamos a deixar para segundo plano porque temos receio de o fazer. Ou por questões de comunicação, ou porque sentimos que um solo e estar sozinhos a gravar com o microfone vai ser mais desafiante,
o grau de exposição vai ser maior, e a tentar perceber porque é que eu estou a evitar. E depois, mediante, ok, eu estou a evitar porque se calhar dá-me receio, dá-me medo estar sozinha a gravar com o microfone. Eu também comecei por aí. Eu também comecei por ter muito receio de estar sozinha a gravar com o microfone, mas também comecei a perceber que era mesmo isso que eu estava a precisar. E eu não precisava de gravar um solo de meia hora, 40 minutos. Eu podia começar pequeno e para quem nos está a ouvir, se calhar é interessante começarmos neste ponto, que é, não precisas de tudo para começar, só precisas de entender Exato. em que fase é que tu estás, se os solos vão dar potencial ao teu podcast, fazem sentido, estão alinhados com esta mensagem-chave que nós estruturamos, ok, vamos ver qual é que é a tua fase e vamos ver que tipo de solos é que tu consegues integrar. E é possível gravar solos. Exatamente. Sim, sim. E foi isso mesmo que me passaste e eu acho que me abriste aqui um bocado a minha visão. E que foi ótimo. Eu estou muito contente por ter feito a mentoria. Acho que fez-me mesmo realmente diferença e deste-me aqui a coragem para avançar e por isso é que eu estou aqui e agradeço-te muito por isso. Mas estamos aqui também é para falar sobre ti. Por isso. Agora, diz. Agora é a primeira parte dos podcasts em que temos que nos apresentar. Exatamente, por isso já sabes que aí vem, não é? Então eu pergunto-te, quem é a Daniela? Já falámos aqui um bocadinho, mas quem é a Daniela? Olha, a Daniela, ao dia de hoje, e porquê que eu digo ao dia de hoje? Porque estou numa fase em que tenho sentido que tenho feito várias atualizações da minha identidade. A Daniela, ao dia de hoje, continua com a mesma essência, e aqui eu acho que é algo que eu não vou mudar, e a minha essência é ser curiosa, explorar diferentes caminhos, é desafiar-me, é ser atenciosa, é escutar e ouvir o outro. Isto é parte da minha essência e esta parte mantém-se ao longo do tempo. Agora, o que eu sinto a nível do fazer, e aqui como empreendedora que eu me fui redescobrindo, a Daniela e mesmo por causa desta minha essência de descoberta e curiosidade, a Daniela hoje é podcaster, tem um podcast Bem Fala Quem Está de Fora, que foi aí onde eu consegui entender-me melhor e perceber para onde é que eu ia. O meu trabalho começou como terapeuta da fala. Essa foi a minha primeira escola de comunicação, foi eu arriscar e ir para a terapia da fala, mesmo com muitos receios, mesmo com muitos medos. Depois houve um tempo de paragem na minha vida onde eu já estava insatisfeita com alguns moldes aqui na terapia da fala e onde eu pensei, eu preciso de parar e preciso de me reorganizar e perceber o que é que eu quero para mim. Porque há coisas que eu já estou insatisfeita, há elementos da minha vida que já não me estão a fazer sentido, para onde é que eu posso mudar? E então comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a perceber que estava a adorar, e aqui eu tive um desafio, e mais uma vez a questão dos desafios que a vida nos põe e que nós devemos agarrar. Quando eu parei, eu recebi um convite para falar sobre os materiais que eu criava na altura de terapia da fala e nessa paragem eu tive que gravar um vídeo. Foi o meu primeiro desafio de comunicação foi eu gravar um vídeo no tempo da pandemia, quando ainda era irrealista para mim estar a trabalhar no online, estar a atender pessoas no online, e eu tinha que gravar um vídeo para uma palestra. E eu, ok, como é que isto se faz? Eu nunca me gravei, eu nunca me vi. E a comunicação sempre foi uma área muito desafiante para mim. E então eu pensei, por onde é que eu começo? Então comecei muito num caminho autodidata de ler livros sobre comunicação, desenvolvimento pessoal, e acabei por, logo desde cedo, perceber que havia muitas cobranças em relação à minha comunicação, mas que à medida que eu trabalhava e à medida que eu me empenhava, também já com algum background da terapia da fala, conseguia ver algumas diferenças. Até que depois eu descobri o curso de coaching de comunicação e voz para terapeutas da fala e foi aí que as peças começaram a juntar e foi aí que eu percebi que era sim possível trabalhar online,
que conseguia ajudar pessoas a otimizar as competências de comunicação, que eu própria conseguia treinar a minha comunicação, e com este treino e com esta descoberta eu acabei por perceber que a minha comunicação melhorava e que conseguia ajudar os outros a fazê-lo. Por isso, falar sobre mim, acho que é falar também sobre a minha história, falar sobre estes percursos de paragens, retrocessos, avanços, porque acho que fazem parte, e perceber que, ainda que há uns tempos, eu falava da atualização de identidade, há uns tempos atrás era surreal, e às vezes ainda é surreal para a minha família perceberem que eu estou a trabalhar com comunicação, e mesmo alguns amigos, eles, tu eras tão calada. Eu encontrei, e isto é verdade, eu no ano passado, na Feira do Livro aqui do Porto, encontrei uma professora minha que ela é do secundário, eu acho que era do secundário, agora não estou bem certa, e ela continua a acompanhar-me no Facebook. E ela disse: Daniela, eu tenho acompanhado o teu trabalho e eu lembro-me do tempo em que eu te dava aulas e do tempo em que tu não tinhas uma voz. E aquilo para mim, e eu estou a contar isto, estou-me a arrepiar, porque era verdade. Houve um tempo onde a Daniela não tinha uma voz, onde a minha voz estava silenciada, e houve este perceber de que, não, espera, eu também tenho uma voz e eu posso ajudar os outros a terem uma voz também. E as peças começaram a encaixar, e hoje trabalho com comunicação. O E ainda podcast bem. foi assim, o podcast foi assim a rampa de lançamento, porque eu fiz do podcast a minha escola, e se eu tinha muitas inseguranças com o podcast ajudou-me, foi a ferramenta que me ajudou a trabalhar a minha comunicação, porque eu pus muita intenção no podcast, e comecei a perceber que poderia ser uma ferramenta para ajudar as pessoas a divulgarem os seus trabalhos, a crescerem comunicativamente, a chegarem à sua audiência. E então, falar sobre mim é também falar sobre o podcast. E pronto, este é um bocadinho do meu percurso, é um bocadinho da minha história. E pronto, hoje trabalho com comunicação. Daniela está associada à comunicação, e acho que está muito associada à expressão bem fala quem está de fora. Sem dúvida, nós já temos vindo a falar um bocadinho sobre isso. Acho que tem tudo a ver. E, e já agora, falando aqui um bocadinho do podcast, nós vamos falar um bocadinho mais à frente, mas como é que surgiu o podcast na tua vida? E porque podias Sim. comunicar, lá está, através de diferentes canais, não é? Eu tentei, E chegaste a questão é ao essa. podcast. Sim, a questão é essa. Eu tentei comunicar através de diferentes canais, eh, e estava-me a levar muito à frustração. Também porque, nesta vontade de fazer e não saber por onde começar, eu queria gravar vídeos, eu queria gravar stories, eu queria escrever posts, e então havia este querer abranger tudo. E tu lá está, como gestora de redes sociais e dando esse suporte, começar por tudo e começar sozinha, o caminho é muito mais penoso. O caminho é duro. E tu sabes disso, e certamente que tens alguns clientes que também te procuram nesta ótica de por onde é que eu começo, como é que eu faço para manter a consistência, porque a consistência é difícil. E então, no início, quando se começa a empreender onde se quer fazer tudo, o tempo é limitado e não dá para concentrar energia em tudo, e não há fundo de maneio nem dinheiro para investir em tudo. Então, nessa descoberta de por onde é que eu começo, surgiu, e eu fiz mentoria para podcast, e surgiu esta possibilidade do podcast. E o que é que aconteceu quando me surgiu essa possibilidade e quando eu comecei a ver o potencial? Eu pensei, ok, independentemente de como esteja a minha vida agora, a nível de divulgação, eu vou só apostar no podcast e vou ter um objetivo claro para o podcast. Vou fazer com que o podcast seja a minha escola de comunicação, vou fazer com que semanalmente eu consiga treinar a minha comunicação, e eu fazia mesmo de semana para semana, ver como é que... Porque eu ainda tinha questões no início, muitas questões com a comunicação, não tinha a minha construção da comunicação feita, não me sentia segura a comunicar,
E então foi através do podcast. E quando surgiu o podcast, semana após semana, eu fui fazendo as minhas autoanálises da comunicação para tentar perceber como é que eu poderia melhorar, o que é que eu poderia fazer diferente. Então o podcast surgiu aqui com este intuito de eu vou-me focar nisto, vai ser a minha forma de chegar até ao outro, vai ser a forma que eu vou arranjar para trabalhar a minha comunicação e ao mesmo tempo ajudou-me a focar. Porquê? Porque estamos a falar de 2 anos onde eu não estive só como empreendedora, eu estava a trabalhar também por conta de outrem. E então, mais uma vez, o meu tempo era bastante limitado, eu estava a morar em 2 sítios, eu fazia atendimentos de clínica de terapia da fala e depois tinha o meu empreendedorismo à parte. E neste meu empreendedorismo à parte, entre perceber que episódios ia divulgar, atender clientes, fazer toda esta parte, era difícil eu focar-me em muitas coisas. Então comecei pelo podcast. Comecei a investir aí e comecei a perceber que as pessoas estavam a ouvir, que começava a surgir feedback, que as dores que eu partilhava não eram só minhas, que havia mais pessoas na mesma situação, a precisar de ouvir aquilo que eu lhes estava a dizer, a precisar também de encarar a comunicação e de se responsabilizar por ela e querer desafiar-se e não saber para onde ir. E então foi assim que surgiu o podcast. Eu sou suspeita porque eu adoro podcast. Porque o podcast há muito para além do visível. Há muito para além do parecer fácil. Estávamos a falar no início desta conversa dos solos. Os solos, ainda hoje, é o que é mais desconfortável para mim gravar. Hoje é muito mais fácil do que no início, mas eu com os solos consigo perceber como é que se faz a minha linha de raciocínio, como é que eu estou naquele dia para comunicar, qual é que é a hora ideal onde eu comunico melhor, como é que eu estruturo a minha ideia com início, meio e fim. Ou seja, é no podcast, é com um objetivo e uma intenção clara, mas nós todos os dias fazemos apresentações, mas nós todos os dias usamos a nossa comunicação. E se nós tivéssemos a oportunidade de, com um canal e com intenção, e aqui é que eu defendo esta parte da intenção, também transferir o que é de dentro do podcast para fora do podcast. Porque a comunicação está lá fora também, não é só no podcast. E mesmo estando no podcast, e aqui eu sou exigente nesse nível, é nós ter uma comunicação cuidada. Porque se as pessoas estão a disponibilizar o nosso tempo a ouvir, nós temos que tentar perceber o que é que elas esperam ouvir, ser claras na nossa intenção, perceber como é que esta mensagem está a cair do outro lado. Claro que exige muita responsabilidade de nós, mas é um caminho delicioso, então se o fizermos com intenção, acabamos por descobrir muitas coisas sobre nós, principalmente nos solos. Sem dúvida, eu sinto muito isso. Os solos para mim também são mais... É um desafio maior, pronto. Mas vai-se fazendo e lá está, eu também sinto que, por exemplo, durante o tempo que estivemos a fazer a tua mentoria, fui descobrindo, lá está, coisas sobre mim, como tu estavas também a falar sobre ti. Acabamos por, sem ser de propósito, vamos descobrindo mais coisas sobre nós. E isso, sobre a intenção, acho que é fundamental. E tenho vindo muito a perceber-me disso contigo em relação ao podcast. E agora ia dizer uma coisa, perdi agora o raciocínio. Mas pronto, o podcast, lá está, eu também vejo isto como um compromisso. Tu assumiste este compromisso contigo e com as pessoas, e eu acho que isso é muito importante e é de dar valor. E sem dúvida que eu gosto muito de podcast e estou a adorar esta experiência, e sem dúvida que tu, para mim, foste uma peça fundamental nisto. Porque eu lembro-me de um dos receios de te ter falado, era isso que eu queria dizer, foi, eu tinha receio, lá está, de não usar as palavras ditas certas, porque
eu não quero ser mal interpretada. Eu aqui, principalmente, acho que tenho ainda mais cuidado com o que eu quero dizer, o que eu quero transmitir, porque este podcast tem um propósito muito específico. E eu, pronto, já tinha começado a gravar um outro podcast, Amigas Vamos Ser Canceladas, para quem não conhece, e era completamente diferente, era uma coisa muito mais descontraída, um grupo de amigas a falar de coisas random, e eu às vezes chegava ao fim de gravarmos e pensei, será que devia ter dito isto? Será que eu passei a mensagem certa? Sim, sim. E é um desafio grande. Sim, e isso acaba por ser um desafio, mas quanto mais nós tivermos definido o ponto de partida, que foi isto que nós começamos por aí na nossa mentoria, Sim. em que para onde é que eu quero ir, qual é que é o formato que eu quero manter e como é que é a consistência. E que se nós definirmos bem qual é que é a mensagem-chave e qual é a intenção em cada episódio, torna-se mais fácil nós depois alinharmos a nossa comunicação em função disso. Porque muitas das vezes, Sim. quando nós não temos um objetivo claro e um objetivo concreto e uma intenção definida, parece que estamos a disparar em todas as direções e que todos os caminhos nos servem, mas na verdade acabamos por sentir esta frustração porque não estamos a compreender Sim. qual é que é a verdadeira mensagem e porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer. E lembro-me de te perguntar no início, porquê um podcast e para quê? Porque fazer por fazer acho que não vale a pena. Não vale a pena, é. E temos vindo a falar precisamente sobre isso. Olha, e falando aqui na tua vertente empreendedora, qual foi o momento-chave que te consideraste? Eu sou uma empreendedora. O momento-chave foi quando, no ano passado, eu fiz esta decisão de deixar o certo pelo incerto, ou seja, deixar as consultas de terapia da fala, a clínica, e ficar empreendedora a full time. Eu, quando olho para trás e hoje, com a consciência que eu tenho, eu noto que sempre fui empreendedora, porque mesmo eu, trabalhando por conta de outrem, eu quando comecei a dar consultas de terapia da fala, eu nunca trabalhei por contrato, sempre trabalhei por recibos verdes e sempre fiz por ter o meu trabalho. Ou seja, nunca me fez sentido eu ter um horário das 9 às 5. Fez-me sempre sentido eu fazer pelo meu trabalho, eu ter a minha liberdade a trabalhar, eu conseguir jogar os dias em que eu tinha consultas, os dias em que eu não tinha, ou seja, ainda que eu trabalhasse por conta de outrem, ainda que eu tivesse aquela responsabilidade, eu gostava de ter a minha liberdade de não estar dependente de uma entidade. E claro que isto obrigou muito a meter mãos na massa, a mostrar o meu valor, a perceber porque é que era importante, e aqui nos inícios, porque é que era importante a terapia da fala, a ir conversar com médicos, com as equipas, mas eu acho que houve dois momentos. Há um momento em que eu vejo hoje, com a consciência que eu tenho, que eu sempre fui empreendedora e sempre prezei pela minha liberdade, mas oficialmente só desde agosto. Foi onde efetivamente eu me desprendi ao trabalho por conta de outrem e estou a solo a trabalhar num regime online por minha conta. E isso faz-te feliz, imagino, não é? Trouxe-te aqui. Sim, faz feliz, mas também acho que é importante nós pormos os pés na terra e dizer que há dias que não são felizes. Não são felizes porquê? Exatamente. Porque é muita responsabilidade. Às vezes romantiza-se muito esta questão do empreendedorismo e vende-se muito a ideia de que é fácil e não é assim tão fácil. Ou seja, tem o seu quê, é preciso nós estarmos em constante evolução, é preciso nós termos aqui um jogo de cintura entre os atendimentos, o nosso fundo de maneio, onde é que nós vamos investir, o que é que nós conseguimos delegar, como é que nós nos podemos planear e precaver para quando os dias não são tão bons, quando não há tantos clientes. Então obriga aqui a muita agilidade e nem sempre é assim tão fácil, nem sempre é assim tão simples, e acho que é importante nós falarmos sobre os desafios de empreender. E aqui entra o teu podcast e quando tu me apresentaste a ideia eu disse, uou, é preciso falar sobre isto, é preciso falar sobre isto, é preciso também falar sobre
aquilo que tu fazes, gestão de redes sociais, porque eu acho que é um desafio para quem está a começar, querer virar-se para todos os lados e Os lados. não conseguir perceber o que é que resulta e se calhar com uma visão externa, olhar com um olhar mais crítico, olha, se calhar isto aqui resulta, isto aqui não resulta, e compreender também acima de tudo em que fase é que nós estamos. Porque muitas das vezes nós estamos-nos a comparar, e isto com as redes sociais acontece muito, estamos-nos a comparar com pessoas que estão em fases diferentes, mas nós não estamos naquela fase. E está tudo certo, nós estamos na nossa fase e temos que respeitar a nossa fase. Agora, os dias menos felizes são esses, é que às vezes não é fácil respeitarmos a nossa fase, mas também é aceitar que existem os dias menos felizes, mas que a essência está aqui, porque eu estou a trabalhar naquilo que eu quero. E para mim, se eu falava no início que a liberdade era importante, mesmo quando estava a trabalhar por conta de outrem, hoje eu ainda valorizo mais a liberdade, porque se um dia eu tenho muitas sessões, gravações, e no outro eu consigo ter menos e equilibrar e descansar. Agora é preciso também ter esse jogo de cintura, porque quando nos envolvemos muito nos nossos projetos e sendo empreendedor, nós vamos gostar de fazer muitas coisas, abraçar a nossa profissão, fazer parcerias, vão surgir convites, vão surgir propostas e é importante às vezes ter estes pés na terra de o que é possível para mim agora. Porque e eu estou nessa fase, e tu sabes, porque surgiram vários convites e surgiu muita coisa ao mesmo tempo. E então estou numa fase em que eu tenho que priorizar. Eu tenho que, ok, Sim. eu percebo, mas negociar timings, negociar as datas. Não é um não, é um ainda não. Porque nesta fase eu sou só uma e já estou no processo de começar a delegar algumas coisas, mas é muita coisa no início. É, sem dúvida. E eu acho que pegaste aí em pontos realmente muito importantes nisto de empreender, porque a mim já me disseram: epá, estás a passar por uma fase espetacular. Sim, estou super entusiasmada, mas não vou dizer que é fácil, até porque eu não sei o dia da manhã. Lá está, isto acaba por ser um desafio diário, e eu estou contente, estou mesmo muito contente com esta fase, mas não vou ser hipócrita, não é? Temos aqui muito trabalho constante, e pronto, e olha, como tu dizes, há dias bons, há dias menos bons. Já falaste aqui um bocadinho em que é que te ajuda a enfrentar aqui mesmo dias menos bons, mas há mais alguma coisa que te lembres que o que te ajuda? Olha, estar comigo, estás a ter um dia, ouvir-me. estar contigo. Ainda Sim. ontem fui tomar café sozinha, almocei sozinha e estava a precisar. E hoje, se eu tenho mais clareza para te falar do ainda não, porque quando são convites em que tu pensas, ei, eu adorava fazer isto, é difícil, tu pôs para segundo plano. E então, daí a necessidade de eu estar comigo e de pensar e ter as minhas. Eu até pus na minha história, bem, fala contigo e a tomar café sozinha. Porque é importante nós falarmos connosco e tentarmos perceber as nossas prioridades. E às vezes até nós estarmos em paz connosco, é importante nós fazermos estas nossas próprias reflexões. Ajuda-me a estar comigo, ajuda-me a escrever, listar tudo o que tenho para fazer. Perceber que se eu agora estou a dizer um ainda não, quando é que eu vou dizer o sim? E isto ajuda-me a equilibrar a escrita, o estar comigo, o caminhar, o ter os outros pilares fora do empreendedorismo, mas que me ajudam a empreender, que é o exercício, a terapia também, a parte de estar comigo, que já disse, e acho que são assim os meus pilares. O dormir, eu também valorizo muito o dormir. Por isso, e quando às vezes vêm muitos desafios em que são muitas responsabilidades e eu sei que é uma competência que fica para segundo plano, eu sei que a minha energia já não é a mesma, por isso é importante contornar as variáveis e perceber o que é que eu preciso de mexer. Eu acho que é sempre
um jogo de cintura. Já usei esta expressão. É um jogo de cintura porque há fases mais para cima, há fases mais para baixo e é nós tentarmos compreender os processos. Claro, sem dúvida. E olha, na tua vida de empreendedora, o que mais gostas e o que menos gostas? Olha, o que mais gosto é fácil. Eu já falei aqui e vou falar uma terceira vez, é a liberdade. A liberdade de poder fazer os meus próprios horários, a liberdade de pegar no computador, e sendo aqui empreendedora a full time e online, poder pegar no computador e ir para um sítio diferente de trabalhar, ir para um contexto diferente, não estar dependente sempre do mesmo contexto. Uma coisa que eu faço muito é pegar no computador, vou para bibliotecas, vou para coworks, tentar ver mundo e apanhar ar, e aqui isto ajuda-me também à criatividade. Por isso, essa liberdade para mim, sem dúvida, é o que está no topo da pirâmide e é o que eu mais gosto. O que menos gosto, porém, é necessário, é olhar para números. Olhar para números, tratar da parte financeira, tratar de... Essa parte para mim, e aqui eu tenho um suporte incrível que é o meu marido, que me ajuda e dá-me aqui estes lembretes de é importante olhar para números, precisamos de olhar para números, e eu faço. No entanto, é o que menos gosto e é o que mais resistência cria em mim, porque não é fácil, não é intuitivo e é algo que eu tenho que me esforçar para olhar. Por exemplo, olhar para números do podcast, e números eu estou a falar no geral. Olhar para números do podcast, olhar para as métricas, eu sei que é importante medir, olhar para as métricas dos posts, e por isso eu vou começar a delegar essa parte. Porque, como estou numa fase em que quero otimizar o meu tempo e também estou numa fase com muita coisa, eu quero começar a ter mais espaço para fazer aquilo que realmente gosto e para não perder tempo com coisas que são necessárias, mas que neste momento já não estou a ter paciência para fazer. E então estou no caminho de começar a delegar. Faz parte e lá está, é um processo e acredito que não seja fácil. Eu espero que um dia possa chegar também a essa fase em que eu possa delegar algumas coisas, mas ainda estou muito longe disso, até porque estou a começar, mas percebo que seja realmente um desafio, porque principalmente para quem está a começar, nós temos de fazer tudo. E não é fácil porque há algumas tarefas que realmente têm de ser feitas, não é? Temos de fazer mesmo que nos custe, mas é a vida, lá está, é a vida de empreendedor. E olha, de tudo o que fazes como coach, como mentora, como podcaster, o que faz brilhar os teus olhos? Olha, gravar podcasts, adoro gravar podcasts, e estou a adorar as mentorias. As mentorias foi algo que surgiu mais recentemente e não, no início, quando lancei o podcast, não estava nos meus planos. Ou seja, foi tudo um processo. Eu comecei e ainda tenho as sessões de coaching de comunicação, e o podcast estava em paralelo. Até que um dia eu pensei, mas espera, se eu já trabalhei a minha comunicação, fiquei mais confortável com a minha comunicação no podcast, testei ferramentas, estratégias, já tenho um ano de podcasts, um ano de podcasts, de imensos episódios, e se há estratégias e técnicas que eu experimentei em mim, por que não construir uma mentoria focada na questão da comunicação? E juntar todo o meu conhecimento, todo o meu processo, aquilo que eu consigo ajudar. E então foi muito neste sentido, surgiu a mentoria, surgiu este ano. Já estou a trabalhar com pessoas e está a ser incrível, está a fazer os meus olhos brilhar porque eu adoro podcast, adoro o potencial, eu vi o potencial do podcast e senti na pele o potencial do podcast em mim e em perceber o impacto que pode ter numa audiência, o impacto que pode ter no outro. Por isso sem dúvida que todos estes papéis me fazem brilhar, porque está tudo dentro do grande chapéu que é a comunicação. Agora, nesta fase, aquilo que me está a dar é, como eu disse no início, que era curiosa e gostava de desafios. O que me está a desafiar hoje
continua a ser as entrevistas. Adoro gravar entrevistas, porque em cada pessoa eu vejo um mundo e vejo sempre uma oportunidade de treinar a minha comunicação e de me desafiar, porque os episódios e as entrevistas e as pessoas não são todas iguais, por isso a magia está mesmo aí. E depois aqui na parte mais dos meus serviços é a questão da mentoria. A questão da mentoria estou a adorar fazê-lo. Claro que é o mais recente e é o que me está a desafiar mais, mas qualquer um deles sou feliz a fazê-lo porque entra dentro do grande chapéu que é a comunicação. Comunicação. E eu acho que também é importante dizer que a mentoria da Daniela é só incrível porque as sessões são individuais, não estamos a falar de uma mentoria. Agora conta a parte chata, se ias de lá com cada dor de cabeça, também eu. Havia algumas bem pesadas. Sim, nós temos de explicar porque... Mas eu acho que as pessoas precisam perceber uma coisa, porque nós estamos numa fase em que, com o online, temos cursos online, temos mentorias, e muitas vezes o que acontece é tu compras aquilo e depois há algumas aulas online, depois há na mesma aulas online gravadas, depois há umas sessões que são ao vivo, ok? Estamos a falar de um grupo de pessoas e no teu caso não é assim, tu estás só com aquela pessoa. Sim. Que eu acho que é espetacular porque tu estás realmente dedicada àquela pessoa, àquele projeto, e é um acompanhamento completamente diferente e por exemplo, isso fez-me olhar mesmo para outras mentorias ou cursos e eu faço agora perguntas que eu antes não fazia e uma das primeiras que eu faço é: quantas pessoas é que vão estar nisso, não é? Nesse curso, nessa mentoria? Porque eu já não vejo as coisas da mesma forma, e eu acho que é mesmo incrível tu teres esta opção de mentoria ser algo individual, porque lá está, nós vamos trabalhando e sim, foram sessões longas, algumas mais pesadas, muito desafiantes, às vezes era praticamente a manhã toda. Mas fazia sentido e estávamos ali realmente empenhadas nas tarefas que tínhamos para aquele dia e olhando para trás acho que fez todo sentido. Estou a ficar sem voz. Sim, eu na altura quando comecei, eu pensei, não, vamos começar e vamos abraçar. Primeiro, a comunicação de cada pessoa é única e um podcast, não há um podcast igual ao outro. E se no outro dia eu recebi uma mensagem que foi: há tantos podcasts, como diferenciar? Diferenciar um podcast é nós olharmos para um podcast como único. E um podcast é diferente do outro, mesmo sendo da mesma área. E então aqui, eu quando construí a mentoria, pensei, não, eu tenho que olhar para a comunicação da pessoa, perceber quais são as necessidades dela, perceber que fase em que ela está, para depois conseguir ver qual é o suporte que ela precisa da minha parte, a nível de comunicação, para construir esta comunicação alinhada com aquilo que quer. Tentar perceber. E quando eu faço isto no individual, tu podias chegar até mim e só precisares de gravar episódios de entrevistas e não estar mesmo de todo nos planos de episódios a solo. E então o nosso caminho seria de uma forma. Ou até, e isto também pode acontecer, a pessoa já ter um podcast e sentir-se desconfortável com a sua comunicação e ainda não precisar de calibrar e alinhar aquilo que ela quer comunicar, qual é que é a mensagem do podcast, como é que ela pode dar brilho aos episódios, que tipo de elementos é que ela pode incluir. E aqui faz-me sentido, sim, no individual, a olhar para a pessoa por si só. No entanto, eu já comecei aqui a pensar também, e se eu criasse, mas ainda estou aqui a namorar a ideia, pequenos grupos, porque eu acho que existem muitos... O desafio do podcast, e nós já conversamos sobre isto,
tem muitos pormenores para dar conta. E é preciso nós olharmos para a nossa comunicação de diferentes prismas e de diferentes formas. É necessário às vezes termos feedback, é necessário às vezes... O ideal era ter sempre feedback de todos os episódios. Às vezes isso não acontece. Temos que ser nós a ir investigar e a ter. Mas criar talvez aqui um grupo, não com muitas pessoas, mas só nesta entreajuda de quem está a criar podcasts, porque o processo pode tornar-se mais fácil quando nós estamos a conversar com pessoas que estão a passar pelo mesmo, ou que já passaram pelo mesmo, e enriquecemos as nossas partilhas e as nossas ideias. Claro que aqui, na mentoria individual, fui eu que passei pelo processo e que te ajudei, que tu estás noutra fase. No entanto, eu também aprendi contigo. Houve sempre esta troca e esta parceria, e havia sessões que se calhar eram uma manhã, porque eu lembro-me da sessão onde nós estivemos a alinhar a mensagem-chave e como é que o nome encaixava com a mensagem-chave e o que é que tópicos, que temas é que saíam dali para a mensagem-chave. E tudo isto é comunicação, é nós trabalharmos a estrutura da nossa mensagem e como é que nós a podemos comunicar. Lembro-me também, e aqui que é um desafio e acho que é importante nós partilharmos, quando são os inícios, são sempre mais desafiantes. O que é que eu comunico num primeiro episódio? Falarmos sobre isso, contares-me a tua história, pormos a tua história em blocos, tentar perceber o que é que estavas confortável para comunicar, o que é que não estavas tão confortável, o que é que ia sair agora, o que é que ia sair depois. Então tudo isto é a construção da tua mensagem, a construção da tua comunicação e este jogo de cintura que tu tens com o teu podcast. Sem dúvida. Olha, e vais-te rir se calhar com esta pergunta, mas porquê comunicação? Olha, essa pergunta é muito interessante. Por que não comunicação? E eu acho que também é giro ver que comunicação não estava nos meus planos há uns tempos atrás. Quando eu fui para a terapia da fala foi um choque para a minha família, porque a primeira coisa que eu recebi de feedback das pessoas próximas de mim foi: mas tu não falas e vais para a terapia da fala? Depois acabei por entrar em terapia da fala e perceber que a terapia da fala não era só fala e que era um mundo, mas é muito giro ver que a comunicação hoje está mais fácil, está mais confortável. E é possível nós resolvermos as nossas questões de comunicação, as nossas frustrações, aquilo que por vezes nos pode limitar, por vezes nos pode levar a perder oportunidades. E hoje pergunto por que não comunicação? E mesmo quem nos está a ouvir, que possa pensar que tem muitas ideias dentro da sua cabeça, à espera de serem comunicadas, que ainda não sabe que mensagem quer comunicar, por que não comunicação? Porquê estarmos a limitar só pela questão de comunicação, quando nós olhamos à volta e temos tantas coisas para entregar e para partilhar? Por isso, hoje, sim, continuo com a comunicação. Sinto que o meu caminho é por aqui, ainda que surpreenda quem me viu crescer e quem me acompanhou em diferentes fases da minha vida. Eu falei-te há bocado para quem nos está a ouvir, da professora, de ela me falar do tempo onde eu não tinha voz. Mas comunicação faz sentido porque todos temos uma voz, todos temos uma mensagem, e é aqui que entra o meu trabalho. E se houve tempos onde eu não tinha esta mensagem tão clara para mim, onde eu me perdia por não saber o que comunicar, não saber como comunicar, eu hoje percebo que comigo este trabalho resultou, por isso quero ajudar mais pessoas a que possam comunicar as suas ideias e as suas mensagens. E para ti, quando falas, lá está, em transmitir as suas ideias, as suas mensagens, ou seja, é importante comunicar. E o que é essencial na comunicação? Primeiro, ouvir. Ouvir, e quando eu digo ouvir, não é necessariamente ouvir logo o outro. Começa por ti. Tenta perceber como é que tu te comunicas e tentar compreender qual é que é o teu estilo de comunicação. Quando tu comunicas,
falas mais em resultados, aqui tens um perfil mais extrovertido, tens um perfil mais reservado. Porquê? Porque a forma como nós nos comunicamos vai impactar a forma como o outro vai receber a mensagem. E a forma como o outro vai receber a mensagem é diferente da forma como nós gostamos de receber a mensagem. Por isso é que é tão importante, primeiro, e aqui eu defendo isto no podcast, é começarmos por nós, é nós convidarmos-nos a ouvirmos-nos e a perceber como é que nós nos estamos a comunicar. Ter responsabilidade na nossa comunicação. Porque é muito fácil nós dizermos ele não me ouve, ele não me está a ouvir, eu já repeti esta mensagem imensas vezes, ele continua a ter os mesmos comportamentos. Nós já ouvimos isto. Mas, quer dizer, se eu não dou espaço para ouvir, se eu não mudo os meus comportamentos, como é que eu posso exigir que a outra pessoa faça o mesmo se eu não estou a ter responsabilidade pelos meus comportamentos? Se eu estou a repetir várias vezes a mesma mensagem e não tenho noção de como é que eu estou a comunicar para me moldar ao outro. Alguma coisa aqui está a falhar. E se está a falhar a comunicação, é nós tentarmos perceber porquê é que está a falhar. Falavas do porquê comunicação. Porquê? Porquê é que está a falhar? O que é que está a acontecer? E depois tentarmos procurar soluções diferentes daquilo que nós já tentamos, mas às vezes as soluções são simples e passa por muito autoconhecimento. Por isso, o que é essencial na comunicação é nós termos autoconhecimento sobre a nossa comunicação, termos noções de como é que nós nos comunicamos, olharmos para nós e percebermos como é que nós comunicamos e termos feedback do outro e isto vai nos dar agilidade para nós nos moldarmos às outras pessoas. Sim. Essa parte do feedback do outro às vezes não acontece. E é um desafio. Às vezes, lá está, nós queremos comunicar, queremos passar aqui uma mensagem e quando o outro não quer comunicar, não quer dar feedback, não quer ouvir, como lidar com isso? Primeiro temos de tentar perceber o contexto. E aqui o contexto é prioritário. Isto porquê? E dou-te um exemplo muito simples. Às vezes, aqui em casa, eu e o Maia temos perfis de comunicação próximos, mas ele volta-se mais, o Maia, que é o meu marido, só para contextualizar, ele volta-se mais para a ação e age muito rápido. Eu preciso de mais tempo para pensar, mais tempo para reagir e processar as informações. Então o que é que acontece muitas vezes, e que nós temos que ter aqui fundo de maneio, muitas das vezes o Maia já está na ótica de resolver um problema e de reagir e eu ainda estou a processar o que é que aconteceu. Muitas das vezes o Maia quer dar feedback imediato sobre o que é que aconteceu e eu ainda estou a processar o que é que aconteceu para pensar naquela ideia para só depois comunicar. Então muitas das vezes o que é que acontece é aqui que nós falhamos e que há conflitos de comunicação. Porquê? Porque eu já sei que se eu quero aproximar do comportamento dele, eu tenho que ser mais rápida em alguns momentos, avaliar o contexto, claro. E se ele quiser equilibrar com a minha comunicação, ele vai ter que desacelerar ligeiramente. Agora, é nós percebermos o contexto. Quando é que, por exemplo, se calhar às vezes eu não estou pronta para lhe dar algum feedback e ele já tem essa sabedoria e já nos compreendemos e já falamos sobre isto e aqui a comunicação em casal e nos nossos contextos de relações pessoais é muito importante. Ele já compreendeu e agora já me diz: ainda não queres falar sobre isto? E eu digo: não, podemos combinar uma hora para falar melhor sobre isto. E então eu acho que é muito importante nós percebermos os timings. E se a pessoa não quer falar, ok, não queres falar agora. Quando é que pode ser confortável para ti ter esta conversa? E quando tivermos esta conversa, vamos falar sobre o quê e vamos alinhar os tópicos, ter uma intenção nessa conversa. Porque muitas das vezes, mas também não deixar passar muito tempo. E isto eu sei que é importante, que é, mesmo que eu demore mais tempo a processar, e às vezes, mesmo que seja um tópico que é desconfortável e que não me apetece logo falar, também não deixar passar muito tempo para dar esse feedback. Por isso aqui pode ser uma estratégia e é nós compreendermos os timings de cada um para perceber. E também percebermos, lá está, estou a falar em contexto de relação pessoal. Às vezes no trabalho isto também não é fácil,
com colegas de equipa, com o nosso chefe, e é nós compreendermos o que é que nós já fizemos. Porque muitas das vezes, se eu não o estou a escutar, ou mais uma vez aquela questão, se eu não o estou a escutar, como é que eu quero que ele me escute? E tentar perceber, ou até tentar, às vezes passa por perguntar quando é que é a melhor hora, eu preciso mesmo comunicar as nossas necessidades. Eu compreendo que tenhas uma vida corrida, eu compreendo que compreender as necessidades do outro, mas também não deixar de expressar as nossas. Era mesmo importante comunicar e falar sobre isto, qual é que é a melhor altura. Porque neste acelerar e nesta vida corrida que nós acabamos por ter, é importante nós termos espaço para comunicar. E este espaço ser combinado de ambas as partes. Agora, voltando aqui para o podcast, é um desafio. Voltando aqui para o podcast e falando de feedbacks. Os feedbacks no podcast, nós agora já temos no Spotify, há pessoas que vão deixando feedbacks. É importante nós, no final do episódio, pedirmos o feedback, porque muitas das vezes os feedbacks não vêm. Será que nós os estivemos a pedir? Também é a questão. E eu sei que muitas das vezes eu falho nessa parte, porque eu esqueço-me, estou tão envolvida no conteúdo que me esqueço às vezes destas questões mais práticas de podem-me dar feedback, deixem a mensagem que ficou deste episódio. Por isso aqui é preciso ter este jogo de cintura e perceber se nós estamos a pedir o feedback às pessoas e de que forma o estamos a pedir, porque há pessoas que se calhar até adoram preencher questionários, há pessoas que se calhar até preferem uma mensagem de áudio. Deixar também esse conforto da pessoa responder ao feedback, uma vez que nós o estamos a solicitar, da forma que ela achar melhor, porque isto é sobre comunicação também. Sem dúvida. E pegando aqui no podcast, qual é o maior desafio em preparar um podcast? Maior desafio? Olha, dos maiores desafios acho que é a consistência. A consistência. Porque... Deixa-me só interromper-te, porque eu acho piada. Todas as pessoas com quem eu tenho falado aqui no podcast, toda a gente fala consistência. Sim. E é mais uma vez consistência, e eu acho que é tão importante, mas fala na consistência. Sim. Isto porquê? Porque a vida acontece, embora, e aqui eu sei que quem entra nas minhas redes sociais vê muito a Daniela e o podcast. E então, às vezes parece fácil, primeiro, o que se transmite cá para fora, que parece fácil, nem sempre é assim tão fácil. E depois, há uma vida para além do podcast. E é difícil, em algumas semanas, tu conciliares a vida que tens para além do podcast. Clientes, momentos de networking, formações, e o podcast continua com esta consistência semanal, que foi o que eu defini para mim e para o Bem Fala. Agora, sendo a consistência um desafio, também é preciso nós termos flexibilidade e isto já me aconteceu, no início eu era muito inflexível, porque eu tinha o meu objetivo grande de consistência semanal durante um ano, eu mantive, mas depois comecei a pensar, e eu lembro-me no mês de agosto, em que fiz a transição, comecei a pensar, não me apetece gravar podcast, eu preciso de assentar, parar, sabes? E então tive que parar 3 semanas, para depois voltar com o meu gás a partir de setembro, porque, e hoje também, e sinceramente já pensei sobre isto este ano, fazer novamente a mesma coisa, que é no mês de agosto. Como também eu sinto a nível de downloads que as pessoas estão modo férias, eu também estar modo férias e a preparar depois o que é que acontece a partir de setembro, por isso já pensei e estou a reconsiderar não lançar episódios no mês de agosto. No entanto, eu era muito inflexível no início e comecei a ser mais flexível do género, se o episódio não sai à terça porque esta semana tive que fazer o pino, então sai à quinta. E mudo os episódios de semana e está tudo certo. Nós não estamos a deixar de criar conteúdo, não estamos com menos intenção naquilo que estamos a fazer, estamos a reajustar o nosso caminho e são os nossos objetivos. Agora, também é interessante falar sobre isto. A consistência é um desafio e neste momento eu estou a conseguir manter a consistência no regime que eu estou.
E eu já tive aqui vários desafios. Eu não sei quem nos está a ouvir se tem ou não podcast, em que fase é que está, mas eu já tive várias pessoas a dizer-me: ai, tens um estúdio tão lindo, tu havias agora de fazer vídeo. Ai, porquê é que ainda não estás no YouTube? Ai, porquê é que ainda não tens vídeo? E a resposta é simples: eu sou só uma pessoa. Eu não consigo delegar tudo e eu tenho que começar a perceber para onde é que eu me vou virar e para onde é que eu vou delegar. O vídeo no podcast está nos meus planos, no entanto, sabes aquela lista de eu não quero ter que me preocupar com isto, então o vídeo está aí. Porque se já preparar um conteúdo, preparar os guiões, se já dá o seu trabalho e se já tem o seu investimento de tempo, eu não quero ter que pensar em vídeo. Então quando eu fizer, vai ter que ser, e faz-me sentido ser, uma delegação de tarefa e tenho que perceber como é que isso vai encaixar na minha vida. E também é deixar claro que se eu agora avançasse e começasse por mim, a gravar vídeo, a fazer edição, eu não ia conseguir manter a consistência. A consistência. A consistência porque eu ia ter que dedicar tempo a isso. Eu ia ter que estudar. Eu ia ter que investir o meu tempo para depois eu ter o retorno. Por isso eu acho que, para além da consistência, acho que importa a outra palavrinha, que é a parte de compreender a fase em que estamos, para manter a consistência. Porque muitas das vezes, e no início da minha história, eu queria fazer tudo, por isso é que eu acabava por não fazer nada. Isso é giro que estás a contar, porque eu também, quando meto uma coisa, eu quero fazer tudo. E às vezes, e depois também entra a parte da perfeição, que quero que esteja tudo perfeitinho. Às vezes, eu lembro-me de um desafio que me tinhas lançado na mentoria, de gravar o primeiro episódio a solo, e eu já não sei quantas vezes é que eu gravei aquilo. Porque para mim não estava direito e toca a insistir e não sei o quê. E se calhar, se eu também não tivesse definido que, ok, eu vou lançar um podcast quando? Nesta data. E qual a frequência semanal? Nós vez combinamos, isso é o ponto de semana. partida. Sim, mas lá está, é assumir este compromisso e é entregar. Porque eu já passei por esta fase de não lançar coisas, ou porque acho que falta isto, ou porque falta aquilo. E eu compreendo esse lado, mas lá está, é meter as mãos na massa e fazer acontecer. E depois, a partir daí, é ir melhorando. Eu acho que faz parte. E também sei que é fácil falar. Bem fala quem está de Também fora, sei que não é? fácil. Exatamente. Mas eu acho que é importante, lá está, fazermos as coisas acontecer. Pode não correr tão bem, é normal, mas é assumir este compromisso. Sim. E por isso é que eu acho que isto do podcast e lá está mesmo a presença nas redes sociais, ou seja em que for, é um compromisso connosco e é um compromisso com os outros. E nem sempre é fácil, Não. ninguém disse, mas eu também acho que aprendemos com isso. E eu acho que quando abrimos mão da perfeição, principalmente eu olhando para trás e olhando para a minha comunicação, quando eu abri mão da comunicação perfeita, foi quando realmente eu consegui começar a gostar da minha comunicação e começar a perceber que, espera lá, correu bem, a mensagem foi entregue e as pessoas deram-me um feedback alinhado com aquilo que eu queria, aquilo com o que eu esperava, no sentido de, se eu pensei nesta intenção de mensagem e se esta mensagem está a chegar às outras pessoas, independentemente se eu gaguejei mais no início, se a minha voz falhou naquele momento porque eu já estava a ficar cansada, a mensagem passou. E é isto que nós temos que nos agarrar, que é não desprender tanto da forma, das palavras direitinhas, da projeção vocal. Claro que são pontos e parâmetros importantes para a nossa mensagem. Nós percebermos como é que ela pode ganhar força com os nossos elementos de comunicação. O olharmos para a câmara, o projetar a voz, as expressões faciais, a emoção que nós queremos transmitir com a mensagem. Tudo isto se trabalha e tudo isto nós vamos encaixar para entregar a mensagem. No entanto, não nos pode limitar e deixar de fazer ao ponto de deixar de fazer coisas, porque
Eu no início, quando gravei o primeiro episódio, gravei N vezes. E digo-te que o episódio que foi para o ar não foi a primeira vez que gravei e possivelmente foi o pior episódio que gravei porque eu já estava a ficar cansada. E uma coisa importante e que eu hoje também recomendo e acabo por partilhar nas minhas mentorias é deem-se um número limitado de... Dá-te a ti um número limitado de tentativas. Seja para gravar podcast, seja para gravar um vídeo, seja para fazer um treinamento de uma apresentação que tu precisas de fazer, quantas tentativas é que tu te vais dar para gravar? E aqui, 2 a 3 tentativas são o suficiente. E eu comecei a fazer isso no podcast. Porquê? Porque quanto mais eu tinha tempo, quanto mais eu abria margem e espaço para treinar, mais difícil era porque eu começava a ficar cansada, porque depois a minha articulação já não era a mesma, porque depois anoitecia e já era mais desafiante eu estar focada, porque depois começava a pensar no que tinha para fazer. Nossa atenção é limitada, então devemos pensar nesse sentido. Sim, sem dúvida. Eu acho que aprendi isso contigo, porque eu exigia muito de mim e era capaz de gravar umas 5, 6 vezes e lá está, já E ficava também, cansada. olha, levar as aprendizagens daqui. Nós estamos a fazer esta conversa. Esta conversa aconteceu no momento em que nós marcamos, agendamos e fica fechado. Porquê é que nós temos que nos dar tantas tentativas nos solos? Porquê é que nós não criamos um compromisso de agenda connosco em que, como se fosse com uma pessoa, eu vou gravar este episódio neste dia e vai ficar fechado no primeiro take. E depois, tens coisas para melhorar. Ok, todos nós temos pontos que gostávamos de ser melhores. Então é perceber, para a próxima semana, para o próximo episódio, eu melhor. Vamos perceber o que é. Eu acho que é isso. E eu acho que até quando temos menos tempo, estamos sob pressão e como sabemos, pá, é agora que vamos gravar, tem de ficar feito. Sim. E as coisas vão e acontecem e fica. Só que às vezes exigimos demais connosco e pronto. Olha, mas pegando aqui nos solos, eu tenho aqui uma pergunta porque lá está, os solos podem ser mais desafiantes e eu pergunto é como é que surgem as ideias para os episódios a solo? O meu podcast, e aqui estou a falar no meu caso, o meu podcast, mas que é transversal, pode ser transversal a outros podcasts no sentido de, quando nós pensamos num podcast, ainda que tenha uma intenção de vender, de informar, de inspirar, mediante a intenção que a pessoa tenha, se a pessoa está a ser o moderador do podcast, a ser o host e a ser o podcaster principal e que guia todo o processo do podcast, é importante que não seja demasiado técnico. É importante, dentro do técnico e do conhecimento que se tenha que passar, que haja a experiência da pessoa, as histórias que a pessoa quer partilhar. Isto porquê? Porque nós somos seres humanos, nós adoramos ouvir histórias, adoramos aprender com a experiência das pessoas e, ok, cada um tem a nossa história, mas é preciso nós percebermos o que é que nós vamos acrescentar de diferente, ainda que o conteúdo seja o mesmo, o que é que nós vamos acrescentar de diferente ao podcast. Sendo aqui o meu podcast sobre comunicação, o que é que eu faço para ter ideias para solos? Primeiro, isto vem muito leituras, aquilo que eu acabo por ler, formações que eu faço, ideias de conversas que eu tenho. Então é muito eu ir buscar fora e perceber onde é que eu posso ir buscar pontos e elementos para estruturar uma mensagem. E então, estas ideias vêm muito de... Olha, lembro-me de um episódio, não sei se ouviste, foi quase dos inícios, em que eu queria falar sobre flexibilidade na comunicação. E a história desse podcast partiu de... Eu estava com a minha avó, e eu lembro-me de chegar a casa, e foi numa altura em que os folhetos do Lidl, eles encurtaram o tamanho e eu não sei se fizeram ou não... se já tinham, ou foi a altura em que a minha avó deu conta, em que metade do folheto, ou seja, ele virava ao contrário. Sim. Tinhas que virar... A parte do bazar e depois o resto das coisas de supermercado. Sim, ser numa bens direção essenciais, diferente. sim. Então eu chego a casa e vejo a minha avó a ver o folheto ao contrário.
E eu olho para ela e digo, avó, mas isto está ao contrário. E eles, isto não tem jeito nenhum, eu não vou mudar isto ao contrário, porque é que eles fazem isto ao contrário? E a minha avó a passar-se com o folheto e a não querer virar o folheto ao contrário. E eu, espera, quantos de nós somos inflexíveis na nossa comunicação e estamos aqui tão no nosso mundo e só queremos ver o folheto de determinada forma? E não nos permitimos a perceber que do outro lado está outra pessoa que vê o folheto de uma outra forma. E então, partiu de uma história com a minha avó e eu fiz todo um esquema de um episódio a solo a partir dali e ver que analogias eu podia fazer para a comunicação. Por isso, aquilo que eu, e não só para episódios a solo, mas para apresentações, para vídeos, nós olharmos sempre com um ângulo de onde é que eu podia contar isto? Se ainda não surgir no momento, escrevam. Tenham o vosso banco de histórias, o vosso banco de metáforas. Olhem para a vida a acontecer, dentro e fora do podcast. E porquê é que eu digo dentro também? Porque muitas das vezes eu tenho ideias para episódios com os convidados. Eles às vezes trazem uma dúvida, uma questão antes de gravar ou pós, e eu começo a perceber, se calhar é importante falar sobre isto. Por exemplo, numa das últimas entrevistas que eu gravei, perguntaram-me se eu ainda ficava nervosa quando gravava. E eu fiz um post a falar sobre isto. Mas facilmente poderia encaixar noutro episódio solo. Por isso acho que a inspiração para as ideias é nas pessoas, naquilo que elas fazem, nas coisas que acontecem. Acho giríssimo. E uma coisa que eu gosto de fazer é ir para um café e começar a observar conversas. Observar as conversas das pessoas, andar de comboio, ver o tipo de rotinas que as pessoas têm, sobre o que é que elas falam, o que é que está a acontecer. E aí vamos ver um mundo de possibilidades para coisas para nós falarmos sobre. Isso é muito inspirador e lá está interessante, porque eu pelo menos falo por mim, a parte dos solos também para mim é mais desafiante. Olha, queres ver como depois tens temos uma a história parte- para contar? Posso desafiar? Desafia! Então o que é que aconteceu ontem? E aqui eu acho que podemos falar sobre isto. Ontem eu fui a Braga e eu sabia que tu estás nessa zona. E eu disse, olha, vou a Braga, dá para jantar? Tu não dava para jantar, Sim, mas foi muito não engraçado. dava. Eu disse-te onde é que eu ia jantar e tu apareceste, telefonaste e disse, ei, estou-te a ver. E eu fui lá fora e tive 2 minutinhos contigo. Sim. Eu não sabia que ia estar contigo e tu não sabias que ia estar comigo, mas o facto de eu ir, tu reorganizaste para aproveitares aquela oportunidade para me dar 2 beijinhos. Exatamente. Quantos de nós, como empreendedores, temos que aproveitar estas oportunidades que surgem no caminho? Já dá uma história para um podcast. Já dá uma história. Pronto, fica aqui o desafio para mim. Mas é verdade, é muito isso. E eu, por exemplo, acho que a flexibilidade, como já falaste também do jogo de cintura, tem de estar muito presente num empreendedor. E sem dúvida eu identifico muito com isso. Mas em relação aqui ainda aos episódios de podcast, já falamos aqui um bocadinho dos solos, depois temos as entrevistas, não é? Tu costumas ser tu a entrevistar as pessoas, e como é que é para ti estares aqui a ser entrevistada por mim, uma mentorada tua? Olha, é muito bom e aliás, algo que nós falamos na nossa mentoria foi a estruturação de um guia de conversa. E foi muito giro, e quando eu recebi o guião fiquei super orgulhosa de perceber este cuidado que tu tiveste em perceber como é que eu encaixava no teu podcast, como é que eu poderia falar sobre coisas interessantes para a tua audiência, tendo em conta aquilo que tu planeaste. Por isso, recebendo este guião e recebendo este cuidado, é muito bom estar deste lado. Porque, acima de tudo, quando eu olho para uma entrevista, e eu já estive neste lugar várias vezes, eu gosto de estar, quer no lugar, assim como eu hoje sou mentora, mas já estive várias vezes no lugar de mentorada. E continuo a ser mentora e mentorada. E continuo a ser coach e coachee.
eu acho que a magia está em nós não pararmos nas trocas de papéis e continuarmos sempre a moldarmos-nos às situações e a fazermos estas mudanças para crescermos. E foi muito bom eu receber o teu guião, perceber o teu cuidado, perceber o teu alinhamento, a tua estrutura, porque eu já estive neste lugar onde efetivamente havia um alinhamento de conversa e onde cheguei lá e não se cumpriu com aquele alinhamento de conversa e onde não houve uma estrutura. E aqui, parênteses, está tudo certo se fora o guião a conversa for para outro caminho, mas é necessário haver uma intenção-chave daquela conversa, porque se não houver uma intenção e não soubermos o que é que estamos ali a fazer, fica muito difícil para quem está neste lugar. Por isso, senti-me muito bem, estou-me a sentir muito bem aqui contigo, a ser entrevistada por ti, porque sinto este cuidado e acho que as pessoas, quando vêm, quando estão a disponibilizar o seu tempo, nós podemos e devemos também dar-lhe toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. Sim, agora vou revelar, eu estava muito. Sentia muita pressão a preparar o guião para ti e eu queria que estivesse tipo espetacular. E está espetacular. Mas, pronto, e os outros que tu planeaste, pelo menos aqueles que foram temas de mentoria, estavam igualmente espetaculares, porque tu percebeste a intenção que estava por detrás do guião. E agora, a partir daqui, é olhares para cada pessoa como única e perceber como é que ela encaixa no podcast. E isto já está, a base já está, agora é só voares e teres imensas pessoas para entrevistar. É isso. Olha, estamos quase a terminar. Uma das coisas que eu costumo falar muito também, que está relacionada aqui com a parte de empreender e também está relacionado contigo, que é o tema das mudanças. E ao longo da vida tomamos algumas decisões e houve certamente, e já falaste de decisões que tomaste que te trouxeram até aqui. E o que eu te queria perguntar é como é para ti tomá-las? Tomar essas decisões? Sim, eu estou-me a rir porque hoje para mim é mais fácil, mas nem sempre é fácil nós tomarmos decisões. E nesta atualização de identidade que eu falo no início, eu hoje sei que preciso tomar decisões e ser rápida em algumas decisões que eu tomo, porque a minha tendência e a minha tendência há uns tempos atrás era eu pensar demasiado sobre as decisões que eu tinha de tomar, hesitar. Nota, eu falei da transição, mas eu não contei esta parte de quanto tempo é que eu levei até perceber que queria mudar, decidir-me que ia mudar e o mês que eu queria mudar. Porquê? Porque foi todo um processo de tomada de decisão. Eu não olho para trás hoje e penso assim, devia ter tomado a decisão de uma outra forma mais rápido. Não, porque foi ao meu tempo. E eu percebo que quando as decisões são de mim e ao meu tempo, as coisas correm melhor. No entanto, cada vez mais estou nesta ótica de decidir rápido, porque a minha tendência natural é não decidir rápido, é eu pensar imenso sobre as decisões que tenho que tomar. E eu tenho-me apercebido que quanto mais depressa eu tomo as decisões, e aqui o mais depressa não é o para ontem, é eu dar-me menos tempo para pensar demasiado sobre as coisas, mas efetivamente eu entrar num plano de ação. Porque eu antes tinha um registro em que pensava demasiado, tinha demasiadas ideias dentro da gaveta e a gaveta nem sequer abria. E acabava por ser ruído mental para mim, porque eu acabava por não fazer. E esta parte das decisões estavam para segundo plano. Então eu percebo a importância de tomar decisões e principalmente tomar decisões alinhadas com aquilo que nós queremos. Quanto mais nos conhecermos, mais fácil é nós tomarmos as nossas decisões. Sim, eu até estava a pensar, eu sou muito como tu, eu para tomar uma decisão eu gosto de pensar e fico ali a pensar, e mesmo depois de já ter tomado a decisão, fico a pensar, será que foi a decisão mais certa? E eu às vezes invejo, entre aspas, as pessoas que não sofrem tanto com isso, que parece que é mais fácil tomar a decisão, mesmo que depois, mais tarde, ok, são estas as consequências, não tinha pensado e por aí fora.
e pessoas como tu e eu acabamos por sofrer mais com estas tomadas de decisão. Mas lá está, faz parte de nós e é bom termos essa consciência e em que é que podemos melhorar e evoluir nesse E acho que é sentido. também olhar para o contexto e perceber quando é que nós podemos acelerar, quando nós é que podemos recuar. É o tal jogo de cintura. Sem dúvida. E pegando, continuando aqui no tema da mudança, já falámos de desafios e mudar é um desafio. Tu desafiaste a mudar. E há pessoas que têm receio e é normal, eu própria também tive receio. Mas qual seria o teu conselho para quem deseja mudar ou de área ou de trabalho ou Sim. qualquer coisa e que tem receio? Perguntar-se se eu continuar na situação como estou agora, o que é que acontece na minha vida? E listar. Se eu continuar assim, o que é que continua a acontecer? Se eu mudar, o que é que pode acontecer de diferente? Ou seja, com estas possibilidades e aquilo que pode acontecer na minha vida se eu fizer esta mudança. E depois pensar também no melhor cenário e no pior cenário. E às vezes quando nós fazemos o melhor e o pior cenário, principalmente, qual é que é o pior que me pode acontecer se eu mudar? E quando nós vamos a listar o que é que pior pode acontecer, se calhar as coisas não são assim tão más. E acabamos por perceber, ok, se calhar o pior que me pode acontecer é eu não ter dinheiro no primeiro mês e não ter clientes. Mas espera, se eu planear esta mudança e se tiver uma estrutura prévia, se calhar eu consigo dar o salto e no primeiro mês, nem que não tenha clientes, eu consigo contornar. Estou a dar um caso hipotético. Dá para fazer isto e dá para nós começarmos a testar o que é o pior cenário, quais é que são as possibilidades e olhar para a mudança não no sentido de num sentido muito crítico de vai tudo correr mal e depois quer dizer, se nós continuarmos como estamos e se calhar e eu houve períodos em que estava muito frustrada com a situação que estava porque não estava a sentir que estava a fazer a ter tarefas no meu dia-a-dia que me estavam a alimentar, que me estavam a divertir. Por isso, se calhar mais vale nós investigarmos e dar este salto de fé com cuidado e com planeamento, mas dar este salto de fé. E as possibilidades que vamos descobrir vão ser imensas. Sim, e eu muitas vezes penso até há mudanças que eu tive na minha vida e quando falo de mudanças também penso em decisões que levaram a mudanças e muitas vezes penso, opa, se não tivesse tentado também não sabia e se calhar tinha ficado ali a pensar e até podia me ter arrependido e por aí fora, por isso Sim. Lá está, acho que esse teu conselho é a mesma coisa e eu aqui falo especificamente, houve convites que eu tive que depois de eu estar a trabalhar naquela apresentação, naquele desafio, comecei a perceber, é aqui que eu não quero estar, eu não quero isto. E ainda que houvesse uma resistência, houvesse uma frustração, também foi importante eu estar no momento, eu estar naquele contexto e perceber, eu não quero isto para mim. Sim, eu acho que isso ainda ajuda mais. Às vezes podemos não saber exatamente o que queremos, mas saber o que não queremos acho que já é uma grande ajuda. Pelo menos falo por mim, porque eu passei por isso. Olha, e para onde queres caminhar no futuro? Tens assim... Perspectivas de futuro. Já pensaste nisso? É assim, esse é o meu calcanhar daqueles. Isto porquê? Porque eu tenho muitas dificuldades se me disseres assim, qual é que é o teu grande sonho? Qual é que é o teu grande... Eu tenho desejos e intenções, mas eu não sou daquelas pessoas que conseguem fazer uma visão a 5 anos da sua vida, uma visão a 10 anos. Eu sei que se eu tivesse feito uma visão há 5 anos para trás, eu nunca imaginaria que hoje estaria aqui. Porque há 5 anos atrás a comunicação para mim ainda era uma dor, um peso e era algo que eu não estava de todo confortável. Se me dissessem, olha, daqui a 5 anos tu vais estar a gravar podcasts, tu vais estar a ajudar pessoas a passar por um processo semelhante ao teu,
eu não ia acreditar e ia ser muito difícil para mim eu ter essa visão. Por isso eu sou daquelas pessoas que têm muita dificuldade em planear a longo prazo e a ter uma visão de 5 anos, o que é que eu quero para o futuro, até porque tenho percebido que quanto mais eu parto a minha vida e vou fazendo desafios trimestrais, desafios anuais, ou até nem conto aqueles desafios, mas eles surgem na minha vida e eu percebo que era aquilo que eu estava a precisar. E aqui dou-te um exemplo concreto que era o inglês. Eu tive um desafio com o inglês que foi uma apresentação que era um tema super interessante e eu tive que recusar porque não estava confortável com o inglês e recusei. Houve este recusar e, ok, eu tenho que resolver esta situação na minha vida porque me pode surgir outro convite e eu vou estar sempre a dizer que não por causa da língua, então comecei com aulas. Até que, passado 3 semanas, eu tive um convite para dar uma aula em inglês. E então eu pensei assim, eu não planeei, inglês não estava nos planos para 2024, eu não planeei isto, mas é isto que eu estou a precisar. É isto que eu estou a querer fazer. Por isso, quando me falas de um futuro, eu não sei quando é que é o futuro, mas eu gostava de gravar podcast em inglês, gostava de conseguir guiar uma conversa em inglês, não sei para quando, para já está esta aula, eu gostava que isto estivesse nos meus planos, mas no fundo eu pensar neste investimento do inglês, do que estou a fazer, como transformar isto para o podcast e para aquilo que eu gosto de fazer, continuar a gravar podcast, continuar a fazer com que a comunicação chegue a mais pessoas, com que mais pessoas se sintam confortáveis na sua comunicação, com que mais pessoas consigam compreender que têm uma mensagem para partilhar. Então o meu futuro acho que vai continuar a passar por aqui, pelo menos é o que me faz sentido por agora. E se calhar sem grandes sonhos, sem grandes voos, porque pés na terra e vamos vendo também, para além dos planos que já existem, o que a vida nos está a mostrar e os convites e as parcerias, porque acho que é giro nós também abrimos espaço para aquilo que nos acontece sem estar planeado. Sem dúvida. E eu sou uma pessoa que gosta muito de planear. Eu sei. Eu vou aprender contigo. Mas é isso, eu também vejo isso assim, até porque eu não gosto de me pressionar. Ok, como é que é de explicar isto? Vamos ver se eu consigo comunicar a minha mensagem. Eu acho que é bom desafiarmos e assumirmos aqui compromissos. E aí eu acho que também entra lá está o planeamento. Mas também sem ser com demasiada pressão, lá está. E eu tenho tentado trabalhar nesse O podcast sentido. vai-te ajudar nesse sentido. Aliás, desde que tu começaste até agora, com quantas coisas tu tiveste que lidar? Ou parte técnica, ou eu sei. Sim, isto é treino de flexibilidade. Eu hoje estou assim, mais flexível, também fruto do podcast. Porque o podcast me deu esta resistência, esta flexibilidade de, ok, eu acabei de ter uma discussão e eu agora tenho que ir para o ar daqui a meia hora. O que é que eu faço? E aí, tu precisas de aprender a gerir a tua parte emocional e compreender como é que são os teus recursos para... E ok, espera, esta pessoa que eu vou entrevistar não tem culpa nenhuma. Não sabe o que é que está a acontecer, eu tenho que a receber e tenho que acolher a sua comunicação. E então aqui pensares, ok, eu estou a sentir esta emoção, mas que emoção é que eu quero passar neste episódio? O que é que eu vou rever o guião, daí a parte da estrutura prévia e depois deixar fluir. Por isso é que é tão importante nós darmos com flexibilidade e vamos perceber que estas coisas vão surgir. E não é, claro, faz parte. E não é para nós bloquearmos, é tipo, ok, se isto está a acontecer, o que é que eu posso aprender com isto? Como é que eu posso contornar a situação? Sim, sim. Olha, e temos aqui as perguntas finais, as perguntas da praxe, que tu já conheces. Para ti, o que é ser fora da caixa? Eu conheço, mas por saber que conheço, não quer dizer que eu tenha pensado na resposta. Atenção! Olha, para mim, ser fora da caixa é pensar que olharmos com um ângulo para a nossa vida e pensarmos o que é que eu ainda não fiz até agora e que gostava muito de fazer, ainda que com medo.
Porque para mim ser fora da caixa pode ser diferente do que é para ti. Mas para mim fora da caixa é nós fazermos coisas para nós que nos estão a desafiar. Que nós queremos muito ir para ali. Por exemplo, para mim ser fora da caixa é eu dizer-te que um dia vou gravar podcasts em inglês quando o inglês não é a minha língua. Não é a minha língua confortável, está a mexer com questões de comunicação novamente, porque parece que eu estou a começar do zero. E para mim é surreal eu dizer-te isto, mas para mim é fora da caixa. Porque eu pensar que o meu podcast, que já está a ter algum alcance em português, e eu pensar, se esta mensagem passar em inglês e eu passar pelo mesmo processo que eu passei com a língua portuguesa, se calhar é ser fora da caixa e é replicar um processo noutra língua. Isto para mim é ser fora da caixa. E eu acho que ser fora da caixa é nós desafiarmos-nos, mesmo que com medo, mesmo que com receios, mesmo que me pareça surreal, porque hoje parece surreal dizer-te, olha Guida, um dia o meu podcast vai ser em inglês. Vou ter aqui episódios em inglês. É surreal. No entanto, eu sei que é necessário desafiar-me. E acho que é por aí. Sim. Eu sinto muito isso, sabes? Eu se estou uma temporada sem fazer algo de novo, mesmo que seja algo muito simples, se eu não me desafiar, sinto que me falta qualquer coisa na minha vida, que não sou eu. Sim. Olha que eu vou-te dar aqui fazer só uma partilha em relação ao podcast. Porquê? Porque eu também sou assim e interesso-me muito pelas pessoas, pelo que as pessoas fazem quando vêm às entrevistas, dar palco àquilo que elas fazem, mostrar os seus trabalhos. E então, o que me tem acontecido ultimamente é que eu envolvo-me imenso nos projetos das pessoas. E então, eu estava a rever o episódio desta semana e eu pensei assim, e agora? O que é que eu faço com isto? Porquê? Porque eu fiquei com esta ideia de eu tenho que morder a língua, porque eu aceito facilmente os desafios das pessoas. Então, eu tenho uma consulta de fisioterapia pélvica pendente para marcar, uma aula de uma arte marcial que tem a ver com espadas, que eu disse, sim, que giro! E então pensei assim, Daniela, são 2 coisas no espaço de 2 episódios, o que é que tu vais aceitar mais? E eu, ok, pronto, tenho que morder a língua, por muito que eu ache super entusiasmante, o tempo não chega para fazer tudo. Mas eu percebo... E não tens de ir fazer já, não está. E não vou fazer já. Tens o teu tempo. E não vou fazer claro. já. Mas é esta questão de, ok, tenho que avaliar a minha vida e ver as prioridades. Sim. Olha, e voltando aqui um bocadinho mais para as redes sociais, qual ou quais os emojis que escolhias neste momento para reagir a esta entrevista? Um coração castanho. É o teu coração, É o meu é o coração. coração da tua marca. É o coração da minha marca. E olha, aquece-me o coração ter participado no teu processo de construção do podcast, ter estado no backstage da tua comunicação, olharmos para a tua comunicação e acolhermos os teus desafios e por isso um coração castanho. Oh, obrigada. Com um microfone Olha, ao lado. E para... sim. E para finalizar, vamos deixar aqui, caso as pessoas queiram mandar-te mensagem, tenham alguma curiosidade em relação aos teus serviços, ou ouvem o teu podcast e querem-te mandar uma mensagem ou de apoio, ou fazerem-te algum tipo de questão, queres deixar então aqui os teus contactos? Sim, essencialmente o Instagram, @danielacrespo.pt. O podcast Bem Fala Quem Está de Fora está disponível no Spotify, Apple Podcasts. Também se pesquisarem no Google por Bem Fala Quem Está de Fora, facilmente acessam às plataformas que está disponível. E para já acho que é só. Ótimo, por isso já sabem. E partilhem o que acharam desta conversa. Espero que tenha sido inspirador, que tenha ficado também o bichinho do podcast. Eu acho que sim, se houver, lá está aqui um objetivo, um propósito. E que não seja a comunicação um entrave. Sim. É desafiante, é muito, mas como também costumo dizer, vale a pena. Por isso, já sabem. Em relação a mim, podem encontrar no Instagram, @margarida.pregueiro,
E olha, Daniela, mais uma vez obrigada por ter estado aqui. Acho que foi uma ótima conversa. Eu já sabia que ia ser ótima. Obrigada, eu, por me dares palco no teu cantinho e no teu espaço. Foi um gosto ter trabalhado contigo. Não tenho dúvidas que este podcast vai ser um sucesso. Há muitas mensagens e muitas pessoas à espera para ouvir aquilo que tu vais partilhar, e eu já tenho aqui, já viste o meu privilégio, já sei em primeira mão alguns temas. É E verdade. posso dizer, para quem nos está a ouvir, que vão ser incríveis e que têm muito conteúdo, um conteúdo cuidado, atento e, acima de tudo, com muito respeito por quem está a ouvir, por isso já marca pela diferença. Votos de muito sucesso para este projeto. Estive no arranque, na rampa de lançamento, mas vou continuar aqui a acompanhar-te e vamos continuar a falar e a conversar muito. Sim, sem dúvida. E obrigada. Obrigada. Por isso, pronto. Olha, até ao próximo episódio. Fiquem bem. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast 123 Empreenda Outra Vez. Fala comigo através do Instagram margarida.pregueiro. Lembra-te, um desafio é uma oportunidade para brilhar. Conta comigo para descomplicar a tua presença no digital. Obrigada por estar desse lado e até à próxima!